Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é super simples, uma matéria que é bem tranquilinha, mas ela é muito importante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre critérios de divisibilidade. Então, bora para a aula? Primeiramente, gente, o que seriam os critérios de divisibilidade? Eles são o quê? Eles são regras que nos permitem saber antecipadamente, ou seja, antes de tentar dividir, você já consegue saber se um número natural é divisível por outro. Simples, né? Existem vários critérios de divisibilidade por vários números, mas os mais utilizados, os que a gente precisa saber agora, né, seriam a divisibilidade por 2, 3, 5, 10, 100 e 1000, tá? Por hora, se vocês conseguirem entender e memorizar esses critérios, já está de bom tamanho. Mais para frente a gente fala de outros, então, tá? Primeira coisa, divisibilidade por 2. Como saber se um número é divisível por 2? Esse é bem intuitivo, né? A gente acaba sabendo ele mesmo sem entender que é um critério de divisibilidade. Números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são divisíveis por 2. Esses números que eu acabei de falar aqui, eles são o quê? São os ditos números pares, né? Então, para você saber se um número é divisível por 2, é só você verificar se esse número é par, beleza? Porque números pares são divisíveis por 2. Só repetindo, né? Os números pares são números terminados em número par. Exemplos, então. Coloquei alguns exemplos de números terminados em algarismo par, que são os números pares. Ok, 250 é divisível por 2 porque termina em 0, 422 é divisível por 2 porque termina em 2, 654 é divisível por 2 porque termina em 4, 16.896 é divisível por 2 porque termina em 6, e o último aqui, 1.018 é divisível porque termina em 8. Próximo critério, gente, a divisibilidade por 3. Esse aqui é mais interessante, menos intuitivo. Como saber se um número é divisível por 3? O número vai ser divisível por 3, gente, se a soma dos algarismos desse número for divisível por 3, tá? Então, como que você faz para saber se um número é divisível por 3? Você precisa somar os algarismos. Aí você soma e verifica se essa soma é divisível por 3. Se ela for divisível por 3, esse número também será divisível por 3. Exemplos de números que são divisíveis por 3. Coloquei aqui vários números, né? 5 exemplos. Por que o 252 é divisível por 3? Porque a soma dos algarismos aqui está dando 9. Por que o 5.223 é divisível por 3? Porque a soma dos algarismos dá 12. Ó. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 5, 12. E assim por diante. Olha, o 654 é divisível por 3 porque a soma dos algarismos é 15. O 66.882 é divisível por 3 porque a soma dos algarismos é 30. E esse último número aqui é divisível por 3, 1.014, porque a soma dos algarismos é igual a 6. Todos esses números aqui, 9, 12, 15, 36, são números que são divisíveis por 3. Por isso, a gente pode afirmar também que esses outros números aqui também são divisíveis por 3. Beleza? Próximo critério. Divisibilidade por 5. Como saber se um número é divisível por 5? Gente, por 5 é super simples. Se um número natural terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Exemplos, coloquei números aqui terminados em 0 e 5 e todos eles vão ser divisíveis por 5. Então, coloquei o 200 terminado em 0, 15 terminado em 5, 6.510 terminado em 0, 66.855 terminado em 5 e 1.015 terminado em 5. Todos esses números são divisíveis por 5, porque eles terminam ou em 0 ou em 5. E agora a divisibilidade por 10, 100 e 1000, eu coloquei no mesmo slide para a gente falar tudo de uma vez, porque os critérios são bem similares, tá? Como saber se um número é divisível por 10? Para a gente saber se o número é divisível por 10,
basta ver se ele termina em 0. Todo número que termina em 0 é divisível por 10. Beleza? E por 100? Como saber se o número é divisível por 100? Se o número terminar em 00, esse número é divisível por 100. Então, percebe? O 10 tem quantos zeros? Tem 1 zero. Então, se o número natural terminar com 1 zero, ele é divisível por 10. Ah, mas e se ele terminar com 2 zeros, ele é divisível por 10 também? É, também. Olha o último zero aqui, ó. Ele é divisível por 10, certo? E para ser divisível por 100? 100 tem 2 zeros. Então, para ser divisível por 100, também tem que terminar em 2 zeros. Então, pensando dessa forma, como que a gente vai saber se um número vai ser divisível por 1000? 1000 tem quantos zeros? 3 zeros. Então, para um número ser divisível por 1000, ele tem que terminar com esses 3 zeros, certo? Exemplos. Então, para ficar mais fácil, coloquei aí 30, 40, 90, 400, 500, 800. Como saber se esses números vão ser divisíveis por 10, 100 e 1000? O 30, por exemplo, o 30 termina em 0, né? Então, ele é divisível por 10. O 40 termina em 0, também é divisível por 10. O 90 termina em 0, também é divisível por 10. Agora, o 400 termina em 00, ele divide por 10 e por 100. O 500 termina em 00, divide por 10 e por 100 também. O mesmo vale para o 800, que termina em 00, divide por 10 e por 100. Agora, o 12.000 termina com 3 zeros. Ele divide por 10, divide por 100 também, divide. E divide por 1000. O mesmo vale para o 15.000, que termina com 3 zeros. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula de hoje sobre critérios de divisibilidade por 2, 3, 5, 10, 100 e 1000. Na próxima aula a gente vai vir falando um pouquinho sobre múltiplos e divisores. Espero que a aula tenha sido boa e até a próxima, gente!